No nosso futebol Sagres, Copa Sul-Americana, estádio Antônio Ascioli, Atlético 0, Libertad também 0. Com esse empate, o Libertad subiu para 10 pontos ganhos no grupo e o Atlético com 9. Os dois times estão aí disputando a vaga, a classificação nesse grupo. Antes de trazer o Evandro Gomes e o Kleber Ferreira para as notas, vou passar os números do jogo. Posse de bola, Atlético 58%, Libertad 42%. Finalizações, 16 o Atlético, 15 o Libertad. Escanteios, 2 Atlético, 6 Libertad. Impedimentos, 4 do Atlético, 5 do Libertad. Faltas cometidas, 15 de cada lado, 15 Atlético, 15 Libertad. Passes certos, 480 do Atlético, 334 do Libertad. Desarmes, 11 do Atlético, 15 do Libertad. Evandro Gomes e as suas notas para os jogadores da defesa do Atlético. Vamos lá, José Carlos. Vamos lá, Kleber Ferreira. Fernando Miguel não trabalhou, não. Ele fez uma defesa só, mas assistiu o jogo. Agora, no final da partida, ele estava jogando praticamente como um líbero lá, pegando a bola, saindo para o meio do campo. Então, Fernando Miguel tem uma nota 5,5. Dudu, nota 6. Né? Até que hoje ele foi melhor que o jogo do Palestino. O Natan foi firme na marcação no primeiro tempo, mas cometeu um ato lá de impensado dele. Se o ato quisesse, poderia ter dado pênalti contra a equipe do Atlético, porque ele empurrou visivelmente, não foi na bola, foi direto no corpo do jogador. Mas a atuação dele foi boa, nota 6. O Éder, o melhor ali da zaga, nota 6,5. Grande jogador o Éder. E o Cariús, né, que foi no primeiro tempo, assim, um jogador regular. Achei que ele jogou melhor no primeiro tempo contra o Palestino, hoje um pouco mais tímido. Nota 6. É o sistema defensivo do time do Atlético, Lopes. E agora vem aí a análise do Kleber Ferreira. 0 Atlético, 0 Libertad. Notas para os jogadores da defesa do Atlético, Kleber. Fernando Miguel não foi exigido e quando foi ele fez uma defesa do jogo. Uma só importante, mas fez a defesa. Agora é um líder muito importante. Tranquiliza o time, é seguro, passa aquele ar de seguridade para todo o time. Eu vou dar uma nota 7 para ele. Dudu, Natan, Éder e Igor Cariús, muito nivelados, tanto no sistema defensivo, na saída de bola, os dois alas no apoio, 6 para cada um. Entrou no lugar do Dudu o Arnaldo, foi muito afoito, estava muito precipitado, com muita vontade de resolver o jogo sozinho, acabou se atrapalhando, correndo mais que a bola, nota 5 para o Arnaldo. Vamos para o meio-campo. Atlético 0, Libertad também 0, Copa Sul-Americana. O Atlético vivo ainda na competição. Evandro Gomes e as notas para os jogadores do meio-campo do Atlético. Gabriel Baralhas. Achei que no primeiro tempo ele estava se mandando demais. Estava mais como segundo volante do que propriamente como primeiro. Estava uma abertura ali na marcação do Atlético, que o time do Paraguai, lá o Libertad, chegou várias vezes. Depois o Eduardo corrigiu um pouco mais a posição dele e ele cresceu no jogo. Nota 6,5 para o Baralhas. Entrou o Pablo Diego no lugar dele. Sem nota, não acrescentou nada ali. Marlon Freitas. Jogou uma partida boa também. Muita disposição em campo. Vai uma nota 6,5 para o Marlon Freitas. E o João Paulo. Para mim foi um grande jogo do João Paulo. Achei o melhor jogador do time do Atlético. Uma nota 7,5 para o João Paulo. As notas do Evandro Gomes. Agora vamos escolher as notas do Kleber Ferreira, amigo dos amigos, no empate. Atlético 0, Libertad também 0. As suas notas, Kleber. Olha, o Gabriel Baralhas, eu gostei dele. Achei que ele cumpriu um papel tático importante, embora ele tenha sentido o peso do jogo. Vou dar a nota 6 para ele. O Pablo Diego entrou no lugar dele, não foi acionado, teve uma hora que o Zé Roberto pega uma bola do meio, poderia ter colocado para ele correr, porque é o jogador velocista. O Zé faz a jogada errada, vai jogar pelo meio, ele passou 2 vezes em que o Igor Cariús faz a jogada por dentro, o Igor não passa a bola para ele, enfim, não recebeu
nenhuma bola. Eu não vi uma bola só passada para o Pablo Diego, nota 3 para ele. Não é culpa dele, mas também não recebeu a bola, não jogou. Marlon Freitas, é um jogador eficiente de sempre, jogador qualificado de sempre, muita vontade, muita determinação, 7 para ele. João Paulo, o melhor do jogo, sem dúvida nenhuma. O Evandro foi muito cirúrgico naquilo que ele falou. É um jogador que toca na bola diferente, ele tem um raciocínio muito rápido, ele, em pequeno espaço de campo, ele faz jogadas assim muito interessantes. Perdeu um gol, mas aí é uma outra circunstância. Ele fez o domínio da bola certo, a bola pregou no peito dele. Quando ela desceu, o zagueiro chegou e entrou na frente e ele não conseguiu chegar para fazer a finalização. Mérito do zagueiro, e ele é um jogador franzino, não teve o corpo necessário, a força necessária para dividir com o zagueiro. Mas é um jogador diferenciado, melhor em campo, nota 8 para o João Paulo. Essas são as minhas notas para os jogadores de meio campo do Atlético. E vamos caminhando então agora para o ataque. Vamos chegar na parte de frente, Atlético 0, Libertad também 0. Esse ataque jogou bem, né? Teve jogadores importantes, mas o gol não saiu, incrível. As suas notas, Evandro Gomes, para os jogadores do ataque. Pois é, ataca bem Lopes, mas não faz o gol Janderson. Falei, o Eduardo tem que conversar com o Janderson. Ele é um jogador que tem velocidade, tem habilidade, um jogador que joga bem dos dois lados do campo, mas joga de cabeça baixa. O primeiro tempo, quando ele pegou uma bola e se infiltrou no meio de 3 jogadores do Libertad, ganhou dos 3. Aí, se ele ergue a cabeça, o Zé Roberto está na marca do pênalti livre. Rola que sai o gol. Aí ele tentou um toque mais para frente, perdeu a bola. Depois, naquele lance, que a defesa do Libertad se complica, o goleiro Martínez, lá do time do Martins Silva, sai para o lateral esquerdo a bola, ele toca no meio da área, devagar, Marlon Freitas recupera a bola, toca para o João Paulo, que toca para o Janderson. Ele, o goleiro, levanta a cabeça que você coloca, estava dentro da pequena área. Aí ele toca uma bola, o zagueiro deu muita sorte, né? Porque ele tocou na bola de cabeça baixa mesmo, botou a meia altura, o zagueiro está saindo, quase que passa milímetros da bola, tocou a testa na bola, tirou e acabou o Atlético desperdiçando outra boa oportunidade ali no primeiro tempo. Mas pela luta dele, é incansável esse Janderson. Nota 6,5 para ele. Zé Roberto, uma boa atuação, não saiu o gol, mas foi um jogador que tocou a bola, saiu ali para o lado esquerdo para complicar um pouco a marcação do Libertad. Nota 6,5 para ele também. E o André Luiz, a rigor, mais uma vez, foi aquele jogador de menos destaque no time do Atlético. Nota 5 para ele. O cavalo está passando arriado lá para ele. 2 vezes. E ele não montou. Então tem que se cuidar, senão vai esquentar banquinho ao lado do treinador no Atlético. Danilo Gomes entrou, até deu uma movimentação, estilo de jogo diferente. Vou dar uma nota 5 para o Danilo. Esse é o ataque do Atlético. Essa foi a análise do Evandro Gomes. Vamos completar o ataque do Atlético no empate em 0-0 com o Libertad, com as notas do Kleber Ferreira. Olha, o Janderson é um jogador muito interessante, ele é muito esforçado. Agora, falta fundamentos de base para ele, né? Às vezes ele toma decisão errada, deveria finalizar, ele passa. Às vezes ele deveria tentar o chute de longe, porque ele chuta muito bem e ele tenta conduzir a bola. Às vezes ele deveria passar, ele finaliza. Então, assim, às vezes ele toma as decisões erradas. Ainda é um jogador em formação e os treinadores do Atlético precisam dar essa base, essa noção para ele. Tem um vigor muito forte, tem uma vontade de jogar futebol muito grande, é um jogador muito decisivo, muito agudo, vai mesmo para dentro da área e chuta bem. Agora, tem que corrigir esses defeitos. O Evandro chamou a atenção durante o jogo que ele joga de cabeça baixa. Em 2 dessas oportunidades, por estar com a cabeça baixa, ele não definiu o jogo. Em uma delas, ele pega a bola, se ele está de cabeça alta, ele faria o gol, porque ele poderia ter chutado rasteira ou chutado de uma forma a não alcançar a cabeça do zagueiro. Ele pegou a bola assim, já bem no interior da grande área, com o gol aberto, o goleiro batido. Ele chutou a bola onde estava o zagueiro acertou a cabeça nela porque estava com a cabeça baixa, ele não olhou para onde iria chutar.
E um outro lance, o Zé Roberto passa pela direita e aí ele vai fazer a jogada individual e o Zé Roberto sem marcação nenhuma, se ele põe a bola para o Zé também, ele teria sido o homem do jogo, porque o Zé Roberto faria o gol com certeza. Então, falta esses fundamentos a ele, mas é um jogador muito voluntarioso e ele soma e soma muito. Eu vou dar uma nota 6 para o Janderson. O Zé Roberto, depois do João Paulo, ele foi o melhor jogador do Atlético. Guerreiro, inteligente, sai da área para abrir espaço, entra na área quando a bola vai afunilando pelos lados, ele fica o tempo todo perturbando os zagueiros, marca a saída de bola, é um jogador muito interessante. Também o Zé Roberto com a nota 7. O André Luiz não jogou enfiado como ele jogou aquele dia com o Jorginho contra o Palestino, né? Ele tentou fazer a jogada de lado, ora com o Igor Cariús pela esquerda, quando o Janderson ia para a esquerda, ele abria pela direita com o Dudu, tentou fazer essa jogada. Ele ainda não acertou no Atlético. Às vezes em que ele tentou fazer aquela jogada de diagonal, ele não conseguiu fazer trocando passes com o João Paulo. Imagina, né? Trocar passes com o João Paulo é mais fácil. Ele não deu conta. O André precisa ter mais foco no que ele veio fazer no Atlético. Uma nota 6 para o André Luiz. Entrou no lugar dele o Danilo Gomes. É muito habilidoso, né? A bola chega assim, ele mata ela com a perna esquerda, põe no chão assim, você fala, não, esse só que resolve pouco. Ele precisa resolver mais, por causa da habilidade que tem. Ele amorteceu uma bola no peito, assim, ela chega prega quando para descer para o gramado. Poxa, usa essa habilidade, bate forte na bola, chuta para gol, cara. Que negócio é esse? Cruza a bola, olha, vai fazer o cruzamento, olha onde é que está quem vai receber essa bola na área. Primeira trave, segunda trave, entre os dois zagueiros. Então, assim, falta também esse tempero de base para esse jogador que é jovem, mas acrescenta e o Atlético deve lutar para ficar com ele. O Danilo Gomes vai ficar com a nota 5. Tá bom, Kleber Ferreira. Evandro Gomes aplicaram as notas aos jogadores do Atlético. Vamos concluir agora com as notas para os técnicos e depois para a arbitragem. Para os técnicos, Evandro Gomes, para o Eduardo Souza e para o Daniel Garneiro. Vou dar um 6,5 para o Eduardo e um 6 para o Garneiro, o argentino técnico da equipe do Libertad. As suas notas para os técnicos de Atlético e Libertad, Kleber Ferreira. Eu vou ser mais benevolente do que o Evandro. O técnico do Libertad veio aqui em Goiânia buscar um ponto e levou, e se não é aquela defesa do Fernando Miguel, levaria 3, né? Então, assim, ele foi muito eficiente na proposta de jogo. E outra coisa, inteligentíssimo nas alterações que ele fez. Ele, quando o Hugo Martínez, o canteiro, sentiu o peso da partida, ele acabou substituindo, colocando o Martínez, que é outro Martínez, no lugar dele. Ele deu um novo vigor ao meio campo, na marcação do meio campo. O Villalba também acabou sentindo o peso da partida, ele colocou o Oviedo para não perder o ritmo. E quando ele percebeu que o Franco já não estava rendendo o que precisava render, ele fez uma alteração, não foi o Franco, foi o Sebastião Ferreira. Aquele Sebastião Ferreira, camisa número 7, velocista. Ele estava arrancando e não chegava na bola, ele colocou quem foi que ele colocou no lugar? Foi o Del Valle. O Del Valle. E manteve, assim, a preocupação do Dudu com a marcação o tempo todo. Então, eu gostei do trabalho dele, uma pena que ele trabalhou contra o Atlético, né? Mas eu vou dar a nota 8 para o Daniel Garneiro, que saiu com o objetivo conquistado. A mesma nota eu dou para o João Paulo, porque ele teve a coragem de tirar um dos seus volantes, dobrar a jogada de flanco pela esquerda com a entrada do Pablo Diego no lugar do Gabriel Baralhas, ou seja, ele mudou taticamente o Atlético, ele propôs o jogo, ele teve a coragem de tirar o Dudu para colocar o Arnaldo, para dobrar também a jogada de beirada com o Janderson, ele teve coragem de mudar o esquema tático do Atlético, esparramando mais o jogo, ele ousou, deixando só o Marlon Freitas na cabeça da área para fazer a saída de bola. Ele aproveitou muito bem a mobilidade do João Paulo, não colocou o João para marcar a saída de bola de volante, nada, colocou o João para organizar o time, a bola passando pelo pé do João, sai sempre muito redonda. Esses detalhes a gente tem que prestar muita atenção para você ver o desenho tático que o técnico dá para o time.
Você vê que o Igor Cariús foi bem, mas o João Paulo abasteceu o Igor de bola hoje. Ele não jogou correndo atrás de bola, ele jogou recebendo a bola à frente. O Dudu recebeu várias bolas viradas de jogo, do João Paulo também, chegou ao fundo. O Arnaldo também teve uma delas, inclusive, que ele poderia ter feito o lance do jogo. Aí ele adiantou demais a bola e a bola foi pela linha de fundo. Então, ele deu essa liberdade para o João Paulo. A gente percebe que há um crescimento tático-técnico do Atlético, principalmente há uma variação tática quando o 4-3-2-1 está dando certo. Vamos dobrar as jogadas pelos lados, abrindo o time adversário e tentar chegar ao gol com o Zé Roberto. E ele fez isso, ele teve essa visão. Então, eu vou dar a nota 8 para o técnico do Atlético também. E vamos lá agora para fechar as notas de Atlético 0, Libertad também 0 para a arbitragem. Guilhermo Guerreiro, Christian Lascano e Juan Aguiar, quarto. A arbitragem lá do Equador. A análise da arbitragem, as notas, Evandro Gomes. Cartões no Atlético ele deu para o Dudu, para o João Paulo, para o André Luiz. Todos bem aplicados. Barbosa, da equipe do Libertad, Vandione, e também um cartão que saiu aí no fim do jogo, foi esse do Barbosa, né? Teve um por Canteiro também. 3 cartões no Libertad, 3 no Atlético, também todos bem aplicados. Eu fico com a questão do pênalti, do meu ponto de vista, a favor do time do Libertad, pelo Natan, que ele não deu. Mas o Kleber entende que ele também deixou de dar um pênalti para a equipe do Atlético. Ficou a 1, tiro um para cada. Eu dou uma nota 7 para o trio de arbitragem. Lopes. 7 para o trio de arbitragem, a nota do Evandro Gomes. E a sua análise e as suas notas para a arbitragem, Kleber Ferreira. Lopes, eu vou falar uma coisa para você. Eu gostei do árbitro. Porque o Evandro, novamente cirúrgico, é natural isso no trabalho do Evandro, ele deixou o jogo correr. Quem é que pode reclamar de um só cartão que ele tenha aplicado? Ele aplicou os cartões que foram necessários serem aplicados. Então, e deixou o jogo correr. E se ele não deu um pênalti para o Atlético, ele também não deu um pênalti para a equipe do Libertad. É horrível quando você erra prejudicando só um lado, né? Então, eu achei que ele deixou de dar esses 2 pênaltis, mas ele, no decorrer do jogo, eu gostei do comportamento dele. E mesmo com esses erros que eu apontei, eu vou dar uma nota 6 para ele, eu não vou dar nota vermelha para ele, não. E os 2 auxiliares foram muito bem. Impedimentos bem marcados, auxílio nas bolas que saem pela linha de lado muito precisos, atentos demais ao movimento dos jogadores. Eu gosto de árbitros assim, foram muito bem. Eu vou dar 9 para o senhor Juan Aguilar e 9 para o seu Marlon Vera. É isso aí, meninos. Muito obrigado pela companhia de vocês.